Já estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícia e hoje é dia do quadro Direito Previdenciário aqui na TV Cidade e hoje vamos destacar um assunto muito importante que são os 5 motivos para você ser contra a reforma da Previdência. É isso mesmo, a reforma da Previdência está em tramitação na Câmara dos Deputados com proposta de emenda à Constituição, a PEC, 6/2019, e se aprovada, as regras para a concessão da aposentadoria, o cálculo do benefício serão fortemente alteradas. E olha só, a reforma implica também um duro golpe contra os trabalhadores, no sentido que eles precisam trabalhar muito mais para receber muito menos na velhice. E olha só, os argumentos utilizados pelo governo federal para justificar a necessidade das alterações se mostram frágeis em vários aspectos. E por isso, na entrevista de hoje, vamos trazer o que ajudam a demonstrar porque é preciso questionar e se mobilizar contra a reforma. Aqui conosco nos estúdios da TV Cidade, a advogada Marcela França, que é especialista no direito previdenciário. Seja bem-vinda, Marcela. Olá, Matheus. Olá, todo o pessoal que está em casa e toda a equipe da TV Cidade. Sim, você falou algo muito importante sobre a necessidade de nós questionarmos essa reforma da Previdência. Nessa semana que a gente comemora o Dia do Trabalhador, pouco temos a comemorar. Conquistas que o trabalhador alcançou ao longo da sua história se perderam desde 2017 com a reforma trabalhista e agora com a reforma previdenciária. Todas sob a desculpa de que elas eram necessárias para gerar empregos. E nós chegamos à conclusão que até então esse não foi o melhor caminho a ser seguido. Pois é. Doutora Marcela, fala para nós, muito se questiona sobre o tão falado rombo na Previdência. Ele de fato existe? Esse rombo na Previdência, ele é usado como pano de fundo para justificar erros da má gestão do dinheiro público. Essa é a verdade que vocês não vão ouvir falando em nenhum jornal que tenha de abrangência nacional, porque você envolve diretamente o governo federal. Você tem informações aqui muito mais precisas que outros jornais passam. Por quê? É uma mentira. Em 2017, nós tivemos a CPI do INSS, da Previdência Social. O resultado dela saiu em outubro. E nesse estudo que foi feito nessa CPI, viu-se que a Previdência Social ela é superavitária. Ou seja, ela se custeia e ainda sobra. Tanto sobra que, vejam, tantas pessoas devem à Previdência Social, tantos empregadores recolhem dos seus empregados. Hoje essa soma-se mais ou menos R$1,5 trilhão de recursos previdenciários que há uma apropriação indébita do empregador que não repassa esse dinheiro para a Previdência Social. Ele desconta do empregado a sua parcela, ele não desconta patronal e não repassa para o governo. Essa é uma das questões que a gente poderia falar também. Então nós temos, ela é superavitária, ela tem essa questão de R$1,5 trilhão de devedores da Previdência Social, e ainda tem mais um aspecto. Hoje, a folha de pagamento, ela não sobrevive, o INSS não sobrevive apenas de 20% da contribuição patronal e 11% do empregado, não. Existem impostos que são específicos para a Previdência Social. Por exemplo, o COFINS. O COFINS é um imposto que ele financia a aposentadoria do trabalhador rural. Hoje, qualquer compra que você faz, seja de uma bala, seja de um veículo, seja no café da tarde, numa padaria, no jantar, você está pagando INSS. Agora, a pergunta que fica e não quer calar é, para onde vão todos esses recursos? É a má gestão do dinheiro público. Agora, um outro aspecto muito importante, Marcela, com relação a esse assunto, é a idade para a aposentadoria, proposta aí pela reforma. Ela pode ser considerada justa? Então, como a gente estava debatendo nos bastidores antes da gente entrar no ar, você tem uma idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. É justo.
num Brasil tão extenso como o nosso? Como que você vai falar que o trabalhador do Norte e do Nordeste tem o mesmo acesso à saúde, educação, transporte, medicamentos, como quem está no Sul e no Sudeste? Lógico, não poderia se generalizar essa idade. Deveria ter um estudo sobre cada região para ter uma idade mínima para a concessão da aposentadoria. Inclusive, em 2014, teve um estudo que descobriu que de cada 5 idosos com 65 anos, um não completa 65 anos. Ou seja, ele vai morrer antes de completar a idade para aposentar quando é homem. Ou seja, 1/5 da população brasileira não irá aposentar-se. Vai contribuir, mas não vai aposentar. Agora, Marcela, sobre a possibilidade de optar pela previdência privada, né? Seria um benefício para o trabalhador? Você pensa, é uma troca de favores. O governo federal, o que ele faz? Ele institui o sistema de capitalização. Para quê? Para que o trabalhador possa aplicar o seu dinheiro suado, que é o resultado de 30 dias de trabalho, numa instituição privada. Se nós seguimos o modelo do Chile, conforme eu falei na entrevista da semana passada, até 80% do que ele recolhe, ele pode direcionar para uma instituição bancária. Agora, você acha que essa instituição bancária, 100% do capital vai ser nacional? Não. Esse dinheiro vai ser recolhido e ele não vai ficar no Brasil, ele vai ser aplicado fora. Agora, que garantia que nós temos que daqui 40 anos, o valor que você contribuiu hoje, a mesma instituição financeira vai estar garantindo a sua aposentadoria daqui 40 anos? Ou mais, porque com 40 anos você vai aposentar, 40 anos de contribuição. Mulher com 62, homem com 65. Se aumentar realmente a expectativa de vida, essa contribuição vai ter que durar anos, esse pagamento dessa aposentadoria. Que garantia nós temos? Nenhuma. Infelizmente, na minha opinião, é um sistema que não vai funcionar e que, em breve, acredito que em menos de 10 anos, o governo vai voltar com um sistema de repartição que é bem mais seguro. Correto. Marcela, existem, né, outras possibilidades, né, e também propostas que poderiam ser colocadas em prática como para evitar uma reforma tão severa, né? E olha, com relação a isso, nas regras da Previdência, o que você ressalta para a gente? Claro que tem. Essa proposta do governo ela é muito radical. Ela vai de 8 a 80 num piscar de olhos, ou seja, as regras de transição são de no máximo 2 anos para o regime geral. Para quem é do RPPS, o prazo já expirou para poder migrar para o FUNPRESP, ou seja, tudo muito rápido. Não é legal isso que está sendo feito, não concordo com as regras da reforma da Previdência. E a Anfip, inclusive, ela é uma instituição dos auditores fiscais da Receita Federal que ela fez um estudo comprovando que se você parar de desonerar as empresas, eu vou dar um exemplo, nós estamos em Minas Gerais. Aí suponhamos que o Estado de Minas Gerais ele desonera uma montadora de veículos que quer instalar-se em Minas Gerais. Aí desonera ela do pagamento do INSS por 5, 6 anos. Isso é algo que não pode acontecer. Se ela está lucrando, ela tem que pagar os impostos devidos. O segundo aspecto, cobrar de quem deve, conforme eu falei na primeira pergunta. Nós temos hoje de apropriação indébita de INSS R$1,5 trilhão. É um valor superior ao que o ministro Paulo Guedes necessita para fazer o país voltar a girar, a economia voltar a funcionar. E um terceiro aspecto também muito importante é a desvinculação da Receita da União. Por quê? Hoje a Previdência, o dinheiro entra e o governo usa o dinheiro como ele bem quer, mesmo que não seja só para a Previdência Social. O sistema da Previdência Social, que é saúde, assistência e previdência, que entra a aposentadoria. Isso foi um estudo feito pela Anfip, que se esses 3 aspectos forem levados a sério e ao pé da letra, não seria necessário uma reforma tão drástica. Agora, Marcelo, uma questão muito pertinente em relação a esse assunto, a idade mínima que foi estabelecida, né? Ela é justa com a população de todos os estados do Brasil? Matheus, eu te devolvo essa pergunta. Qual a sua opinião quanto a isso? Você acha que é justo? Eu creio que não. Destoa-se bastante pelo fato da desigualdade social do Brasil, né? Isso mesmo. Vocês podem ter noção. Quem já viajou no Norte e Nordeste, nós temos cidades no sertão nordestino onde não tem água, não tem hospital,
não tem transporte. Existem pessoas que têm direito a solicitar benefícios previdenciários que nem têm direito porque não tem nem sinal de televisão, não tem uma agência do INSS. Isso não é levado em consideração. Foi feito um estudo em 2015 que a população de Santa Catarina vive em média 78 anos. Já a população do Maranhão vive em média 70 anos apenas. Ou seja, dá para igualar? Não dá. Essa reforma é justa com a idade mínima? Não, não é. Então poderão morrer antes de se aposentar no caso, né? Isso mesmo. De a cada 5 idosos com 65 anos, um não chega a aposentar. Ele falece antes. Provavelmente esse pessoal que está no Norte e Nordeste não tem acesso a tudo que nós temos. Nessa semana, né, Matheus, que a gente está comemorando o Dia do Trabalhador, nós não temos muito a comemorar. Por quê? Direitos estão sendo perdidos ao longo dos anos. Os agentes políticos, eu, você, que deveríamos estar comemorando. Mas, infelizmente, o Brasil é um país que hoje não investe no povo, não investe no trabalhador. E essa falta de investimento, ela vai gerar reflexos na seara previdenciária. O trabalho gerando reflexos na seara previdenciária. O adoecimento cada vez maior, a substituição da mão de obra, por mão de obra mais especializada, sendo que é um governo que não investe na formação desse trabalhador. Tudo bem que a desculpa é a má gestão do dinheiro público dos últimos governos, mas a gente tem que tentar resolver do jeito que a gente pode. Infelizmente, nós não temos muito a comemorar nessa semana que a gente comemora o Dia do Trabalhador, infelizmente. Marcela, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal Cidade de Notícia. Obrigada, Matheus. Obrigada a toda a equipe da TV Cidade e a todo o pessoal que está em casa. Posso falar do meu canal no YouTube? Eu tenho um canal no YouTube, Marcela com 2 L's França. Se inscrevam, compartilhem, curtam, porque é uma forma que eu tenho de alocar as entrevistas que eu concedo aqui para a TV Cidade de Itaúna. Inclusive, nós estamos comemorando 1 ano da primeira entrevista que eu concedi para a TV Cidade. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser saber algum detalhe a mais, você pode rever as entrevistas. Parabéns pelo ano do quadro, viu, Marcela? Um beijo, Matheus, e muito obrigada a todos. Ok, e assim nós vamos para o nosso apoio cultural. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Jornal